Bom dia, pessoal. Tudo certo? Sou a Emiliana e estamos aqui novamente conversando com vocês sobre o Meet. Hoje nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente um bate-papo com vocês e tirar dúvidas, né? Temos muitas dúvidas sobre o Meet e sobre a DCTF Web. Então, estou aqui hoje junto com os meus colegas, com a Luana e com o Ângelo. Como eu falei, para quem não me conhece ainda, sou a Emiliana, trabalho aqui no time de legislação da Questor Sistemas e hoje a gente vai fazer um bate-papo aí bem legal sobre o Meet e a DCTF Web. Lu. Olá, Emiliana, bom dia, pessoal, bom dia, Ângelo. Então, mais uma vez, estamos aqui para falar sobre essa nova obrigação associada, né, que tem gerado aí bastante dúvidas, né, mas agora, com as últimas atualizações e liberações da Receita, muita coisa se esclareceu, né, temos os manuais atualizados, enfim, agora está mais fácil de entender. Então, para nós realmente encerrar aí, né, mais uma vez, falando sobre as dúvidas e esperamos que todos saiam daqui preparados aí para fazer as entregas utilizando o Questor. Bom dia, Emiliana. Bom dia, Luana. Então, estamos aqui, né, já para mais um dia de repassar esse conhecimento para o pessoal ali, tirar essas dúvidas do Meet ali, que está aí agora, acabou de ser lançado esse fim de semana aí para o público. Então, hoje vai ser um dia para a gente entender alguns pontos e tirar umas dúvidas aí que o pessoal tem aí ainda do Meet, tanto legislação quanto Questor aí a gente vai ajudar o pessoal hoje. Show de bola! Então, pessoal, estamos aqui com um time de peso, né? Para compartilhar com vocês todos esses conhecimentos. O que nós vamos ver hoje? Vamos fazer alguns combinados aqui no começo da nossa apresentação para que seja produtiva, tanto para vocês quanto para nós, porque essa troca ela é importante que aconteça. Eu vou listar para vocês, em tópicos aqui, tudo o que nós vamos verificar no dia de hoje. É bacana que a gente deixe para fazer as perguntas lá no final da nossa apresentação. Por que isso, Emiliana? Por que a gente vai fazer nesse formato diferente? Então, baseado nos últimos encontros que nós tivemos, tanto na live do Meet, quanto no primeiro EAD que foi feito, nós tivemos várias perguntas com recorrência, e nós juntamos tudo isso e preparamos um material para vocês, que é o que nós vamos estar falando aqui hoje. Fiquem tranquilos que esse material ele vai ser compartilhado, tá? Então, quem fez a inscrição vai receber por e-mail todo esse material. Então, sobre legislação, o que nós vamos ver aqui? A questão dos prazos, né? Prazos de vencimento, prazos de envio das obrigações acessórias, relacionado às inativas e às sem movimentos, também vamos estar falando aqui, que é um ponto bem polêmico, que gera muitas dúvidas, emissão de DARF, pagamento em cotas, né? Temos algumas exceções ali relacionadas a essa situação. A questão de situações especiais e no sistema Questor, o que nós vamos estar apresentando para vocês? As versões que já foram liberadas e as que ainda serão, né? Datas de opção, como que eu faço duplicação dessas opções, todas as configurações no sistema, relatórios que eu posso estar utilizando para fazer conferência de valores, sobre balancete de suspensão ou redução, a questão dos eventos especiais, como que eles são gerados na Questor também, retificação e transmissão do Meet, os pagamentos antecipados e os pagamentos através de cotas, débitos de competência 2024, como que vai ser administrado isso, compensações, suspensões, débitos de IPI, no caso de filiais, como que vai ficar a entrega disso no arquivo, a emissão das guias, a questão do acesso do Meet lá no ECAC e outro ponto polêmico aqui, pessoal, valores inferior a R$10. Então, todos esses tópicos, todos esses assuntos, nós vamos estar comentando nesse nosso encontro. Então, dúvidas diferentes disso, lá no final da nossa apresentação nós vamos verificar. Por isso que é importante você estar ligadinho com nós aqui durante a explanação do conteúdo, para ficar bem tranquilo e bem produtivo esse encontro. Perfeito? Então, como eu comentei, o material vai ser encaminhado para quem fez a inscrição através do e-mail e vamos iniciar aqui a nossa apresentação, então. Ângelo, tu consegue compartilhar ali para nós? Show de bola, pessoal!
Como já falamos, hoje o nosso encontro vai ser sobre a DCTF Web e o Meet. Então, o Meet é o nosso novo amigo, né? A partir aí de janeiro de 2025, nós tivemos mais esse carinha aí que veio fazer parte dos nossos dias, tanto nós aqui quanto o sistema, quanto vocês, como contribuintes e como escritório contábil. Então, o que a gente vai estar falando aqui? Um pouquinho ali de legislação, né? Então, a partir de janeiro de 2025, todos os fatos geradores serão confessados, todos os débitos serão confessados através da DCTF Web. E não falamos mais da DCTF PGD. Mas como que esses débitos vão ser confessados? Como que esses débitos vão ser declarados na DCTF Web? Através do Meet. Quais as principais evoluções que nós tivemos com essa mudança? Né? Mudou, dispensa a DCTF PGD e entrega todos os débitos ali declarados através do Meet. Então, nós tivemos a dispensa das informações dos pagamentos. Todos os pagamentos, parcelamentos, compensações que eram efetuados na DCTF PGD não vão para o Meet. Então, o Meet vai ser somente a compensação, o Meet vai ser somente a confissão dos débitos tributários. Todos os tributos que eram enviados, declarados através da DCTF PGD, eles passam a ser entregues através do Meet. A opção por pagamentos em cotas e a geração do DARF na mesma declaração. Então, antes a gente não conseguia fazer nesse formato. Hoje eu já consigo fazer tanto a opção e em quantas cotas eu quero pagar e a emissão do DARF já lá na declaração da DCTF Web. E nós vamos ver sobre isso, como que funciona, certo? Situação especial. A situação especial, ela passa a compor, independente da quantidade de eventos que eu tenha naquele período, eu vou entregar uma única declaração compondo todos esses eventos especiais daquele contribuinte. Bacana? Então, nós temos também um desenho de quais as origens, quais as informações que vão alimentar a DCTF Web. Então, hoje nós temos origem de dados vindas do E-Social, da EFD Reinf, e aí nós temos ali a Reinf-CP e a Reinf-RET, né, contribuições previdenciárias e as retenções federais, e agora tem a figura do MIT. Então, todos os débitos que não são informados através do E-Social, todos os tributos que não são informados através do E-Social e não são declarados na EFD Reinf, eles devem compor o MIT. E aí a gente já viu lá na primeira live, né? Se vocês pesquisarem sobre isso no YouTube aqui da Questor, vocês vão ter acesso a esse conteúdo inicial lá, tá bem bacana também. Vamos falar um pouquinho dos prazos agora? Então, recentemente nós tivemos uma mudança, uma postergação de prazos. Vamos lá entender o que vai acontecer aqui. A DCTF Web e o MIT, eles passaram a ser entregues até o último dia útil do mês seguinte aos fatos geradores. Anteriormente, nós tínhamos a data do dia 25, lembram? A data inicial de transmissão do MIT e DCTF Web era dia 25. Agora, nós tivemos essa postergação desse prazo. Mensalmente, todos os fatos geradores vão ser entregues no MIT e, consequentemente, o fechamento da DCTF Web no último dia útil do mês seguinte a esses fatos. Temos uma exceção para o mês de janeiro. O que vai acontecer no mês de janeiro de 2025? Todos os fatos ocorridos nesse período de competência, eles também vão poder ser transmitidos até o último dia útil do mês de março. E aí nós temos uma tabelinha aqui para vocês. Então, a competência janeiro, entrego 31 de março. Competência fevereiro, também até o dia 31 de março. E a competência de março, lá até o dia 30 de abril. E isso vai acontecer para os próximos meses sucessivamente. Todos até o último dia útil do mês
seguinte, o que é importante nós destacarmos aqui, pessoal? Essa postergação, ela é somente para as obrigações acessórias. Então, somente para a entrega do MIT e a transmissão ali da DCTF Web. Todos os tributos, eles vão permanecer com a mesma data de vencimento. Então, tributos que vencem lá no dia 20, no dia 25, no último dia 30, enfim, todos permanecem com a mesma data de vencimento. Isso não alterou, assim como os códigos de receita também não foram alterados. A alteração de prazo que nós tivemos aqui se aplica somente para as entregas acessórias. Legal? Vamos continuar aqui. Vamos falar das inativas e sem movimento. Pessoal, agora nós estamos vendo só o ponto de legislação. Posteriormente, o Ângelo vai trazer para nós aqui no sistema como que se aplica e como que é a prática disso tudo. Então, as inativas e sem movimento. Aqui também é um ponto de polêmica, né? Então, gerou ali diversos desentendimentos, desencontro de informações e vamos passar a régua disso aqui para a gente estar afinados nessa informação. A partir do ano de 2025, do ano calendário 2025, não tem mais a necessidade de enviar a declaração de inatividade da empresa anualmente. Então, todos os anos, lá na competência de janeiro, as empresas inativas precisavam fazer a entrega da DCTF-PGD informando essa inatividade. Isso está dispensado. Não tem mais a necessidade de ser feita. Para essas empresas que estão inativas, eles vão entregar a competência de janeiro, com a inatividade, né, sem movimento, e depois, para os anos seguintes, eles vão estar dispensados. Mas tem uma situação muito importante aqui que a gente vai estar comentando com vocês. Caso o contribuinte ele ainda não tenha uma DCTF Web sem movimento, mas como assim, Emiliana, não tem uma DCTF Web? Essa obrigação acessória, ela não está obrigada agora, a partir de janeiro de 2025, vocês concordam comigo? A DCTF Web, ela tem obrigatoriedade já há muito tempo. Tem grupos ali que estão na obrigatoriedade desde outubro de 2021. Então, pode ser que lá nesse período já tenha sido entregue uma DCTF Web sem movimento. Eu vou precisar entregar ela agora novamente? Não. Se a última declaração que eu transmiti, ela foi feita com o informativo de estar sem movimento, eu não vou precisar enviar agora em janeiro de 2025, competência janeiro de 2025, com essa informação. Então, a Receita trouxe para nós aqui três opções não, as três particularidades de quando deve ser entregue a DCTF Web sem movimento. Então, vejam bem, a primeira opção que nós temos ali é o início da obrigatoriedade da DCTF Web, que é esse caso que eu comentei com vocês. Então, conforme temos o grupo ali das empresas do Simples Nacional, tem o MEI, enfim, eles estão obrigados a DCTF Web lá desde outubro, se não me engano, é outubro de 2021. Então, para esse grupo, se lá atrás já foi entregue essa DCTF Web nessa competência, ok, ele já está joinha, não precisa fazer agora o informativo da DCTF Web sem movimento. Agora, a empresa teve movimentação posteriormente a esse período. No primeiro período que ela não tiver movimento, ela vai fazer a entrega nesse período de apuração com esse indicativo de sem movimento. E aí, a partir de então, ela está dispensada. Imaginamos aqui a hipótese de uma empresa que ela teve movimento até janeiro de 2024. Em fevereiro, ela não tem mais movimentação. Ela vai entregar a competência de fevereiro, aqui estamos falando de pessoa jurídica, tá, pessoal? Ela vai entregar a competência de fevereiro sem movimento e a partir ali de março, ela não tem a obrigatoriedade de entregar. Ah, Emiliana, essa empresa vai entregar janeiro de 2025? Não, ela não vai, porque a última declaração lá da competência em fevereiro que ela fez já tem o indicativo de estar sem movimento. Show de bola? Outra possibilidade, início da atividade. Imaginamos a hipótese que uma empresa foi constituída
agora em fevereiro de 2025. Então, sim, aí ela vai ter a obrigatoriedade que não é em janeiro para fazer o indicativo da transmissão ali sem movimento, caso seja esse o cenário da empresa. Legal? Então, quanto à inatividade, quanto a sem movimento, dominado, né? Não tenho necessidade de enviar anualmente a questão das empresas inativas e quanto à condição ali de sem movimento, não que eu tenha a obrigatoriedade de entregar agora em competência janeiro de 2025 ela. Eu tenho que verificar essas 3 opções. O início da obrigatoriedade da DCTF Web daquela empresa, se lá atrás eu já tiver a informação da transmissão da DCTF Web sem movimento, ok, já estou show de bola. O período de apuração, equivalente ao mês que ela passou a não ter movimento. Lá no passado, ela não teve mais movimento, foi enviada a DCTF, tá ok também. E no caso ali dessa condição especial de início da atividade. Legal? Vamos continuar dentro desse assunto aqui, falando, complementando algumas informações sobre sem movimento. Vamos lá. O MIT que não tem movimento, não é obrigatório ser entregue. Ah, Emiliana, lá na competência de março de 2025, eu não tenho tributos a ser declarados no MIT. Eu tenho que enviar ele sem movimento? Não, eu não tenho que fazer esse envio do MIT sem movimento. Por que que tem a figura do MIT sem movimento? Ele veio para facilitar para os contribuintes que também não tenham movimento na FDReinf e no E-Social, para eles transmitir a DCTF Web sem movimento. Legal? Então, o MIT não é obrigatório o envio dele sem movimento. A gente deixou até frisado para vocês ali no material essa informação. Mas ele pode utilizar dessa opção do MIT sem movimento para fazer a transmissão da DCTF Web sem movimento. Legal? Outra finalidade também que a Receita trouxe, a Receita Federal, né, trouxe para nós, quanto ao envio do MIT sem movimento, é para exclusão de uma apuração indevida. Em determinado mês, eu enviei a apuração do MIT, mas foi uma informação equivocada. Eu preciso nem retificar, eu preciso excluir. Né? Não vou substituir aquela informação. Eu tenho que excluir aquela a apuração enviada. Então, eu posso estar enviando um MIT sem movimento para que se faça esse tipo de opção. Legal? Outra pergunta também que nós tínhamos relacionado em vários encontros é quanto à transmissão do MIT sem movimento. Aquela empresa que não tem certificado digital, enfim, determinada condição. Então, existe a possibilidade de transmitir o MIT sem movimento através da conta GovBR, tá, pessoal? Do CPF do responsável daquela empresa. Mas ele vai ter que estar ali na categoria prata ou ouro. Show? Então, MIT sem movimento, não precisamos fazer a entrega dele. Não tem a obrigatoriedade. Vamos falar um pouco. Oi. Só complementando ali também uma questão que o pessoal acabou fazendo também, é se a empresa tiver saldo credor no mês. Aí também nesse mesmo mês, ela, tipo, o que é questionamento vinha? Tenho saldo credor e tenho como enviar o MIT com movimento, mas sem dados. Também não há necessidade, porque o MIT é só os débitos. Então, se naquele mês tu teve só crédito de PIS e de COFINS, tu não vai precisar enviar o MIT tanto sem movimento e não existe uma forma de complementar ele, que tu declarou o MIT com movimento, mas sem dados. Então, só para... Se houver crédito no mês, também é uma condição que não precisa enviar o MIT ali, porque tu não teve um débito federal ali para declarar. Perfeito, isso mesmo, pessoal. Bem bacana essa informação que o Ângelo trouxe ali para nós também, para complementar. Vamos falar um pouquinho agora do DARF. Então, o que acontece com as emissões do DARF, né? Vamos imaginar, lembram lá aquele slide que nós trouxemos para vocês com o informativo dos prazos? Então, o MIT da competência de janeiro, DCTF competência de janeiro, eu posso estar fazendo a transmissão até o último dia útil lá de março, que vai ser o dia 31 de março. Caramba, Emiliana, mas eu tenho tributos da competência de janeiro que vão vencer em fevereiro.
E aí, como é que eu vou fazer isso tudo? Como é que eu vou emitir esse DARF se eu não transmitir a DCTF Web? Então, foi feito um ajuste, pessoal. Foi feito um ajuste ali na DCTF Web, onde nós conseguimos emitir o DARF sem necessidade da transmissão da DCTF Web. Então, ela vai poder estar ali ainda em andamento, até porque eu não fiz a transmissão dela, né? Não fiz a entrega, e eu vou poder selecionar os tributos que eu desejo e emitir o DARF para efetuar a realização de pagamento. Lembram da observação que nós temos lá naquele slide dos prazos? Os vencimentos dos tributos não foram postergados. Então, nós temos que continuar fazendo a liquidação deles até a data de vencimento. Outra questão ali que nós temos, complementando, né? Então, um cenário prático aqui. As empresas que já encerraram a E-Social ou já encerraram a FD-Reinf, emite o DARF referente aos tributos declarados nessas obrigações até o prazo do seu vencimento e sem ter a necessidade ali da transmissão da DCTF Web. Continua, pessoal, sendo utilizado caso seja necessário as ferramentas de abatimentos, né? Então, efetuei o pagamento de um DARF, eu posso estar abatendo, mas não que isso seja uma regra, não que todos os DARFs que eu emiti pelo Cicalc Web, eu vou ter que estar fazendo o informativo ali do abatimento dele. Não, isso a DCTF Web já consegue de forma automática fazer. Imaginamos um cenário que eu tive ali um pagamento de PIS, certo? Efetuei as declarações ali, emiti o tributo do PIS, né, a guia de pagamento do tributo do PIS, através do Cicalc Web. Porém, quando eu enviei a declaração, que eu tenho até março, né, eu tenho até 31 de março para enviar a declaração da competência de janeiro, eu identifiquei que ficou um valor de complemento a ser recolhido para essa guia do PIS. Aí sim, eu posso estar utilizando ali essas ferramentas de abatimento que a DCTF Web disponibiliza para nós, fazer a compensação desse pagamento que já foi efetuado e faço o recolhimento do valor residual. Legal? Então, isso tem a possibilidade de ser feito. Não é uma regra geral. Todos os tributos que eu recolhi pela DCTF Web, eu vou fazer o abatimento. Isso a DCTF Web já faz de forma automática. Show? Vamos continuar aqui? Então, nós trouxemos para vocês alguns prints de um material que foi disponibilizado pela Receita Federal. Todos os links, pessoal, desses materiais informativos, documentações, legislação, nós deixamos aqui nessa apresentação para vocês terem acesso. E é muito importante que vocês façam a leitura desses materiais. Inclusive foi atualizado o manual lá da DCTF Web de orientações e lá tem muita informação. Tudo isso que nós estamos falando para vocês tem complementação de conteúdo lá. Então, é bacana que vocês derem uma olhada nessa situação. Então, aqui tem uma figura de como vai ficar essa geração dos DARF antes da transmissão da DCTF Web. Então, eu posso listar ali, utilizar os filtros disponibilizados pela ferramenta e listar os débitos, os tributos que eu quero fazer a emissão da guia. Seleciono eles e posso, a partir desse momento, fazer a emissão do DARF sem ter a transmissão. Outro ponto que é importante a gente comentar aqui com vocês, ele vai listar todos os tributos aqui se eu não utilizar filtros. Porém, nós temos tributos que têm datas de vencimentos diferentes, concordam comigo? Tenho tributos que vencem dia 20, tenho tributos que vencem dia 30. Imaginamos a hipótese que eu não utilizei filtros e eu selecionei todos os tributos que estão aqui. Eu tenho uma empresa que ela é nota 10, até o dia 15 está tudo finalizado, já fiz transmissão da Reinf, do E-Social e também do MIT, mas ainda não transmiti a DCTF Web. Listei os débitos, selecionei todos e emiti um DARF. Ele vai unificar esses tributos. Porém, a data de vencimento vai ficar do tributo que tem a data de vencimento menor. Nesse exemplo que a gente usou ali do dia 20 e dia 30, vai ficar a data do dia 20. Então, nós temos que ter cuidado nessa situação quando nós formos fazer a emissão da guia do DARF, selecionando todos os tributos que estão disponibilizados aqui na tela de consulta. Legal? Então, para os impostos que são diários, né? Apuração diária, decendial,
vai permanecer do mesmo formato que nós temos hoje, gerando as guias através do Cicalc Web. Até a orientação da Receita Federal é que se faça nesse formato, se emita as guias da não possibilidade de ter o envio da obrigação. Não enviei o MIT ainda, tá? Não fiz ainda a transmissão do MIT. Eu não vou ter o débito do PIS lá na DCTF Web para mim listar. Concordam comigo? Para me gerar a guia. Então, o que eu posso fazer? Posso estar emitindo através do Cicalc Web. Porém, nós temos que ter cuidado ali com a questão do preenchimento dessas informações. Legal? Para que depois a DCTF Web consiga fazer esse abatimento. Show de bola, pessoal? Vamos falar um pouquinho dos pagamentos em cotas? Então, aqui nos pagamentos em cotas, nós também sabemos que gera muita dúvida, muita dor de cabeça. E aí, como é que vai funcionar agora? Lá na PGD, nós fazíamos nesse formato. Continua da mesma maneira? Vamos lá ver como que vai ficar, então, do pagamento em cotas. Caso a empresa faça essa opção, como que acontece? O IRPJ e a contribuição social, eles são apurados ali trimestralmente. Lembra como eu comentei no começo da nossa conversa? O MIT é para declaração de débitos. Créditos, compensações, pagamentos, eu não faço mais o informativo do MIT. Então, beleza. Apuro o IRPJ e a contribuição social trimestralmente. A informação do débito, ela vai ser efetuada sempre no último mês do trimestre de apuração. Então, apurei o primeiro trimestre, lá no mês 3, eu vou fazer o informativo desse débito. Apurei o segundo trimestre, lá no mês 6, na competência 6, eu vou enviar o MIT com os débitos do IRPJ e da contribuição social apurados nesse período. Porém, é lá na DCTF Web que eu vou fazer a opção do pagamento em cotas. E aí ele já tem algumas validações, né? Conforme o valor, nós temos a cota mínima de R$1.000, conforme o valor, ele já habilita a quantidade de cotas que eu posso estar efetuando e já posso estar emitindo o DARF para pagamento por ali também. Legal? Só temos que ter cuidado para as parcelas, né? Se eu tiver a segunda e a terceira cota ali, relacionado à Selic. Beleza, vamos continuar aqui. Vamos imaginar o cenário onde o contribuinte quer fazer o pagamento de forma antecipada. Então, ele está apurando o IRPJ e a contribuição social trimestralmente, mas antecipadamente ele já quer fazer esse adiantamento, né? Esse pagamento desse tributo antecipado. Como que ele vai fazer essa geração dessas guias? Através do Cicalc Web também. Legal? Então, tem que ficar atento ali ao preenchimento, conforme eu comentei com vocês anteriormente, tanto de código de receita, quanto de período de apuração, quanto do próprio vencimento, para que a DCTF Web reconheça esse pagamento. Certo? A gente tem aqui, ó, no próximo... Não estou acompanhando. Aqui o Ângelo já mudou. Algumas telas que foram disponibilizadas pelo pessoal da Receita Federal. Então, a gente trouxe aqui também. Como que vai funcionar? Então, ó, lá na DCTF Web, a partir do momento que eu transmitir o MIT, a DCTF Web vai reconhecer o código de receita que aquele tributo, ele tem a opção para pagamento em cotas. E ali eu vou ter, lá ele vai habilitar esse menu cotas, ali no final dos menus, e ele vai me permitir informar a quantidade de cotas que eu quero efetuar o pagamento. Se for um pagamento inferior a 2.000, então eu já não vou poder ter 3 cotas nesse caso aqui. O sistema já faz essa validação, perfeito? Faço o cálculo das cotas e, na sequência, ele já vai mostrar para mim o tributo, a quantidade de cotas que foi feita a opção, e o valor principal que ficou de cada cota. E ali ele já habilita para mim fazer a geração desse DARF. Legal, pessoal? Depois, nos próximos períodos, ele vai disponibilizar também nos próximos períodos, mas em que contexto? Eu vou lá no período do mês 5 para fazer o pagamento da segunda cota do primeiro trimestre, mas eu vou em qual DCTF Web para gerar esse DARF? Eu tenho que ir na DCTF de competência que foi informado o débito.
tá? Então, lá no mês 5, eu estou fazendo a competência mês 4. Lá vai estar o débito da cota? Não, lá não vai estar. É a DCTF Web de competência 3, que tem o informativo desse tributo declarado e que tem a opção do pagamento das cotas. Show? Vamos seguir aqui no próximo slide. Então, nós temos aqui a emissão do DARF em cotas, que ela vai ser... isso eu já antecipei, né? Eu já falei sobre essa situação. Mas sempre eu vou ir naquela competência que o débito foi declarado para que eu faça a emissão do DARF daquela cota para pagamento. E aí, como sempre, né? Sabemos que na nossa área tributária, nesse formato, nós temos as famosas exceções. E aqui também, pessoal, nós temos que ter muita atenção nessa situação para nós não perder ali essa linha de acompanhamento. O que vai acontecer? A DCTF PGD, nós informávamos os débitos e informávamos os pagamentos. Legal. No MIT, nós informamos os débitos, a declaração dos débitos. Não tem pagamento. Mas, lá na apuração do 4º trimestre de 2024, que foi declarado na DCTF PGD da competência dezembro de 2024, se esse contribuinte ele optou pelo pagamento em cotas do IRPJ e da contribuição social, ele vai ter que informar lá na competência 3 de 2025, na DCTF PGD, o informativo dos pagamentos dessas cotas lá do 4º trimestre de 2024. Então, vai ser habilitado a DCTF PGD da competência 3 de 2025, porém vai filtrar, né, somente com essas informações ali dos pagamentos em cotas e o contribuinte vai ter que fazer o informativo desses pagamentos. Legal? Isso somente da competência 4, da competência não, né, do 4º trimestre de 2024. Emiliana, essa tua colocação vem em contra a pergunta do Rafael Lourenço, contabilidade, até está aparecendo aqui na tela, onde ele diz: empresa era lucro presumido em dezembro de 2024, dividiu em 3 cotas o imposto de renda e contribuição social e em janeiro de 2025 optou pelo Simples Nacional. Como devo fazer? Então, o fato de ter mudado de tributação ali não vai interferir no fato de ter que entregar, né, Emiliana, a DCTF PGD, lá com a informação dos pagamentos, isso, né, Emiliana? E também a Viviane Biagioni também perguntou nesse sentido, né, que as guias referentes às cotas do 4º trimestre se tem que emitir pelo Cicalc Web. E aqui também, né, Emiliana, no caso lá do 4º trimestre, se foi feito, né, o pagamento ali em cotas ou não, né, nessa época, nessa competência, ainda essas informações não iam para a DCTF Web. Então, não necessariamente deveria, né, seja necessário emitir ali pelo Cicalc Web. Show de bola, Lu. Pessoal, conforme a gente fez o nosso combinado aqui, vamos tentar acompanhar o conteúdo, porque tem muitas perguntas já no chat e daqui a pouco, quando nós for falar sobre essas perguntas, a gente pode passar a pergunta que seja importante, certo? Então, e aí a gente fica vendo essas perguntas repetidas de assuntos que a gente já está falando. Eu sei que tem pessoal que entra depois, eu sei que isso acontece, né? Tranquilo, mas esse encontro ele vai ficar gravado, todo o material também vai ser disponibilizado para vocês. Legal? Vamos continuar aqui então. Então, só recapitulando, né, a exceção, 4º trimestre de 2024, eu faço o informativo do débito na competência 12 de 2024 da DCTF PGD. Se esse contribuinte optou por cotas, lá na competência 3 de 2025, ele vai fazer o informativo desses pagamentos das cotas. Lembrando que a competência 3 de 2025, DCTF PGD, nós temos até o 15º dia útil do 2º mês subsequente aos fatos geradores, né? Então, até lá, maio de 2025, para fazer a entrega dessa declaração. Ela não está ajustada ainda,
a Receita Federal vai ajustar essa condição para que se possa fazer essa entrega. Seguindo aqui, então vamos falar um pouquinho da situação especial. Então, aqui o Ângelo também depois vai trazer esse informativo para vocês no sistema de como proceder. Então, caso eu tenha qualquer evento especial, lá na DCTF-PGD, elas eram enviadas 2 declarações, né? Então, uma declaração que era para o primeiro evento ali, e a segunda declaração que era das informações ali do período seguinte. O que vai acontecer no MIT, tá, pessoal? Então, independente da quantidade de eventos especiais que eu tiver naquele período de competência, eu vou fazer uma única declaração e vou listando esses eventos por data. E aí, para cada data, eu faço o informativo dos débitos referente àquela situação. Então, essa também é uma pegada que veio para simplificar bastante, relacionada aos informativos que eram feitos na DCTF-PGD. Então, independente da quantidade de eventos, de situações especiais que eu tenho no período, para aquele contribuinte, ele vai entregar uma única declaração contendo todas as informações relacionadas aos eventos listados. Show de bola? Vamos lá, Ângelo, falar um pouquinho do sistema? Vamos sim, então vamos seguir aqui então com o que a gente tem, de tudo que a Emiliana comentou ali sobre a legislação, como a gente adaptou isso e como está no sistema essas questões, né? Então, a gente vai falar das questões do sistema de opção, né? Quando saiu a versão do sistema já, o que tem na versão, a data da opção, como é que funciona ali para criar essa opção do Meet, a questão da duplicação das opções pelo Meet, configurações de demais módulos, é necessário ou não, né? Então, a gente vai ver também esse ponto. As questões dos débitos, os relatórios, o indicador do balanço, o balancete de suspensão e redução do mês, que é para as empresas do lucro real anual, né? E aí, como a Emiliana comentou por último ali, situações com eventos especiais. Então, para a gente iniciar aqui, vamos só dar uma breve apresentação da questão da quando a atualização do questor para geração do MIT será disponibilizado. Então, essa foi uma questão que veio bastante ali para nós. Então, a primeira parte ali, a entrega já foi disponibilizada em versão. Então, se você não está na versão 25.102 ou 03, que é a última disponível, peça ali para o pessoal atualizar o sistema, faça essa atualização, que aí o Meet já vai estar disponível nessa versão. Lá no módulo do controle de tributos, ele está lá junto no mesmo menu da DCTF, logo abaixo posicionado, lá vocês vão ter acesso ao Meet. Vai ser feitas as opções do Meet e aí depois a gente tem a geração. Então, nessa versão a gente já tem essa primeira parte, e aí a gente tem mais uma segunda entrega que vai ser liberada agora na próxima versão 25.2, que é para ser liberada agora até o final do mês, que é referente às suspensões. Então, o que houver desses lançamentos sobre as suspensões dos débitos, então, que é uma situação que precisa ser enviada no Meet, então vai sair agora nessa próxima versão. Então, não estão nessa versão ali, providenciem a atualização que vocês já vão conseguir ali ter acesso às informações para gerar o Meet ali e subir lá no portal do ECAC. Vamos para a próxima questão que a gente recebeu aqui, então. A opção do Meet, ao Meet, nesse caso, será feita antes da data da abertura da empresa. Então, um exemplo aqui que veio. Se a empresa iniciou a atividade em 10 de janeiro, por exemplo, o sistema permitirá cadastrar a opção do Meet em 1/1, mesmo sendo a data anterior da abertura da empresa? Então, nesse caso, sim, né? Então, o sistema permite cadastrar a opção do Meet no primeiro dia de cada mês. Então, a gente fez dessa forma para não ter nenhum problema ali, nenhuma divergência na hora de enviar os arquivos, até porque o Meet ele não envia por data, né? Então, pro Meet é a competência, né? O mês e o ano que a gente envia, sendo ali para a questão do arquivo, né? Então, também o parâmetro de geração do arquivo vai ser só competência, mês e ano.
mas ali no momento que é feita a opção, o sistema já vai automaticamente ali mudar para o dia 1º, caso seja feita alguma coisa diferente ali. Então até tem um exemplo aqui, foi tentado na simulação cadastrar uma opção no dia 15/5/2025 como optante sim. Então no momento que eu informo essa data, preencho meus dados e vou salvar, o sistema já vai me dar um alerta de atenção, que para a opção do Meet é obrigatório que a data correspondente ao 1º dia de cada mês, e automaticamente aqui ele já vai mudar para o dia 1º, e aí só salvar ali que ele não vai ter nenhum impedimento. Próximas questões que a gente tem ali, então, é possível duplicar a opção de uma empresa para outra? Então, a gente tem sim, né? Vai ser possível fazer essa duplicação. A gente vai liberar agora numa tag que está para sair essa semana, na 25104. Então, assim que sair essa versão, vocês recebem a notificação, então só atualizar ali que vai ter a duplicação ali disponível para fazer. Então, essa funcionalidade ela já vai estar disponível dentro da opção ali pelo Meet, né? Tanto no desktop quanto no cloud, lá vai ter a opção semelhante ao que está aqui no print aqui. Então vai ter o íconezinho lá, ele vai abrir a tela aqui assim para fazer a opção, e aí você define, né, de qual origem para qual ou quais empresas você quer replicar essa opção ali. Então, para facilitar ali no cadastro dessas primeiros cadastros que são feitos, né? Então, todas as empresas que são elegíveis para enviar o Meet, então vai ter que ser necessário fazer esse cadastro. E aí depois facilita, porque esse cadastro não precisa mais ser visitado mensalmente, se você não tiver nenhuma situação de especial ou alguma coisa que necessite mudar essa opção, e é só gerar o arquivo lá na tela de geração. Próxima questão que a gente recebeu também. Há alguma configuração específica a ser feita nos módulos, como folha de pagamento, fiscal, em relação ao Meet? Então, nesse caso, para as empresas que já apuravam os impostos anteriormente, quando faziam a DCTF, então não tem necessidade de fazer nenhuma configuração adicional. Então, os débitos já eram totalizados no módulo do controle de tributos, na seção dos débitos federais, e permanece da mesma forma. Então, você tem sua apuração tanto no fiscal ou algum débito de folha, até os de folha já não são contemplados, porque eles já vão para o E-Social, né? Mas os do fiscal ali, que são os PIS, COFINS, contribuição social, IRPJ, IPI, esses sim. Tendo a opção lá no fiscal, apura o imposto, se houver débito, ele vem para o controle de tributos automaticamente lá para fazer o seu controle para gerar o MIT. E aí, que nem aqui, se for cadastrar uma nova empresa, aí sim, é necessário seguir os procedimentos padrão do sistema, configurar os impostos, escriturar os documentos de entrada e saída, apurar, né, os impostos federais, e aí se tiver débitos a serem totalizados, eles vêm ali para o controle de tributos nos débitos federais. Então, não há uma configuração específica de MIT para vir para o controle de tributos. Então, os débitos já vinham, então eles continuam do mesmo formato. Só para gerar o Meet é necessário, então, a opção que a gente mostrou ali anterior. Ali. Próxima pergunta também que a gente teve bastante o débito federal a ser declarado no MIT precisa ser cadastrado manualmente no controle de tributos ou será importado automaticamente das apurações, como um exemplo aqui, o FD Contribuições. Então, o débito do MIT, do controle de tributos, ele pode ser cadastrado manualmente. Então, digamos, se tu não tiver alguma apuração que tu faz pelo sistema, de algum tributo específico, algum exemplo que possa existir, você pode sim ir lá no cadastro do controle de tributos e fazer esse vínculo manual desse tributo. Mas, via de regra, a maioria das apurações que você já vai ter, esse débito já vem pro módulo do controle de tributos ali nos débitos. Então, a mesma questão anterior ali, né? Apurar os débitos de FD Contribuições, ICF, IPI, os valores já vêm ali pro módulo controle de tributos nos débitos federais.
Então, lá nos débitos federais, ele vai ter essa telinha de simulação aqui de um lançamento. Então, o lançamento que vem de uma apuração, sempre ele vai ter uma tagzinha aqui em cima, que ele vai identificar qual que é a apuração, se é FD COFINS, se é FD PIS, se é ICF RPJ. Então, esse débito que tiver essa informação, ele teve origem de uma apuração. Agora, se tu digitou um débito manualmente aqui, ele não vai trazer essa informação, e aí esse débito ele fica vinculado somente ao controle de tributos. Se tu limpar uma apuração lá no fiscal, ele não vai sumir daqui, porque ele foi inserido manualmente aqui na seção dos débitos federais. Outra questão, passei aqui. Existe algum relatório no gestor para conferir os valores antes da transmissão do MIT? Então, a gente já tinha antes na DCTF-PGD o relatório que apresentava os débitos. Então, esse relatório continua sendo utilizado por o MIT. Então, ali em relatórios débitos, relação de débitos, você pode estar utilizando. Ele separa, né, ali por débitos federais ali. Então, nos blocos, então vai ter lá os débitos federais que vão mostrar os que vão para o MIT. Também tem a consulta ali do demonstrativo da DCTF Web, que ela já vai estar ajustada ali na próxima versão 25.2, que ela vai trazer os grupos do MIT ali. Então, os impostos do MIT vão estar sendo apresentados ali na DCTF Web, todos separadinhos ali por tipo de imposto. Então, vai ter IRPJ, PIS, COFINS, todos os seus grupos. Então, se ele estiver ali no controle de tributos, basta executar a consulta ali, e aí você vai poder acessar esses dados antes de transmitir no MIT. Mas, se tu quiser gerar o arquivo e ir lá dentro do portal do MIT, importar ele e visualizar os débitos lá dentro, também não tem nenhum problema, que tu pode acessar lá o portal, importar o arquivo, visualiza os débitos lá antes de encerrar e transmitir o MIT lá para a DCTF Web. Vamos para a próxima questão. Então, será necessário criar uma nova opção pelo MIT quando uma empresa do lucro real optar em um mês pelo balancete e em outro pela estimativa? Então, por enquanto, essa pergunta aqui, a resposta é sim, né? Então, será necessário fazer uma opção do MIT quando você fizer essa mudança. A gente já está trabalhando para fazer uma adequação ali para um parâmetro, né? Na geração do arquivo, para você fazer essa troca, mas por enquanto seria essa a opção. Então, as empresas tributadas pelo lucro real anual, elas têm que informar lá no arquivo do MIT que elas têm o balancete de suspensão e redução no mês, né? Então, se você fizer uma opção lá no fiscal e tu mudar a tua opção, lá no MIT também tu vai ter que acompanhar e fazer uma nova opção nesse outro mês, para poder gerar sem a tag como sim ou não lá dentro do MIT. Então, ao optar pelo MIT, deve-se utilizar o parâmetro indicador de balanço balancete de suspensão ou redução do mês, quando a empresa possuir forma de tributação lucro real anual. Então, é só para essa condição que o parâmetro é indicado. Então, se for selecionado sim, né, os tributos IRPJ e contribuição não são informados no arquivo do MIT, indicando que a PJ levantou o balancete, suspensão ou redução do mês. E se for selecionado não, então será obrigatória a inclusão de um tributo ali nos débitos do MIT ali, né? Então, essa questão aqui é bem importante vocês acompanharem ali as documentações de novas versões, que aí a gente já vai ter mudança nas próximas versões ali, que aí a gente vai melhorar ali, facilitar, que não precisa fazer uma opção nova todo mês, é só optar lá no momento de gerar o arquivo lá. Mas, por enquanto, vocês utilizem essa regra que caso aconteça desse mês de janeiro e fevereiro, vocês precisarem fazer essa mudança. A opção, então a próxima pergunta, então, né? A opção sem situação especial deve ser feita mensalmente ou apenas no mês que houver situação especial? Então, a opção sem situação especial, tu vai fazer uma vez.
tu faz agora no começo do ano, e se não houver nenhuma mudança, você não precisa iniciar nenhuma outra opção durante o decorrer do ano, e até o próximo ano, se não mudar a tributação da tua empresa, tu não precisa fazer essa alteração. Semelhante ao que acontece nos impostos, né? Tu faz uma opção e aí tu segue o tempo ali que for necessário apurando com a mesma opção até que houver alguma situação de mudança. Se houver uma situação especial, aí sim você vai precisar iniciar uma nova opção no mesmo mês que essa situação especial ocorreu. Então, a gente, lá dentro da opção do Meet, é só tu iniciar uma nova opção, replica os mesmos parâmetros que tu tinha da anterior lá, né? A gente tem essas funcionalidades no sistema ali de fazer essas replicação de um mês para o outro. E aí, lá embaixo, vai ter uma gridzinha, que eu vou mostrar aqui, tem um exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, no mês 1, eu tinha uma opção que iniciou a minha empresa, né? E aí, lá no mês 4, ocorreram eventos especiais na minha empresa. Então, eu fiz uma nova opção no mês 4 e indiquei ali quais foram os dias que ocorreram essa situação especial. Então, lá no dia 8/4/2025, teve uma situação de cisão, e depois, no dia 18/4, teve uma incorporação. Então, essas situações, elas estão sempre limitadas ao mês que a data da opção estiver iniciada. Então, se tu tivesse a opção lá do mês 1 e tentasse incluir essas situações aqui do mês 4, o sistema não vai permitir devido a essas limitações. Então, ele já vai dar um aviso pedindo para você iniciar a nova opção na mesma data que o evento ocorreu. E se fosse ao contrário também, se tivesse uma data posterior, tu fosse lançar equivocadamente, tá? Estou aqui no mês 4 e botei 8/1/2025 e era 8/4, o sistema também vai apresentar uma mensagem informando que você não pode lançar aquele evento especial nessa data. E aí depois os débitos ali no controle de tributos, você escritura conforme as competências ali, né? E aí o sistema, quando gerar o arquivo do Meet, ele vai trazer os dados bem separados por evento. Então, até o dia 8, quais foram os débitos que ocorreram? Do dia 9 ao dia 18, quais foram os outros débitos? E aí, se tiver débito depois do dia 19 ao dia 30, quais são esses débitos? Então, todos são informados ali de forma separada para a receita ali pelo Meet. Então, é bem tranquilo aqui de criar a situação especial, é bem só faz uma opção nova se houver situação com evento especial, ou faz uma opção nova se você quer encerrar ali a opção pelo Meet, por exemplo, se a tua empresa passou para o Simples, tu não precisa mais fazer o Meet, tu pode só encerrar ali a opção também, que o sistema vai permitir. Então, a gente tem mais alguns outros pontos que foram relacionados aqui, referente à geração do arquivo. Então, aqueles eram mais ligados à opção do sistema e alguns dados dos débitos. E aqui sobre a geração do arquivo, também a gente tem algumas considerações. Algumas a Emiliana antecipou alguns assuntos legais ali para nós, e aí agora a gente vai dar uma olhadinha como é que eles se comportam no sistema. Então a gente tem a questão do sem movimento, da retificação do MIT, da transmissão do MIT, do pagamento antecipado e em cotas ali também, que é um assunto bem importante a gente validar de novo aqui. Débitos anteriores a 2025, compensações e suspensões, como é que o sistema vai funcionar com esses casos, e os débitos de IPI com filiais. Então, aqui a primeira questão que a gente teve, então, será possível gerar um MIT parcial no gestor? Então, um exemplo que veio é gerar sem o IRPJ e as contribuições do lucro real e enviar esses débitos e depois enviar complementando com esses débitos que não foram enviados no primeiro momento. Então, nesse caso aqui, a resposta lá da Receita é que a gente não pode fazer esse parcial, né? Então, ao gerar o arquivo do MIT, todos os débitos apurados no mês já devem estar incluídos no arquivo a ser importado lá para o módulo do MIT. Por que a gente não pode fazer isso? Porque lá dentro do módulo a gente vai ter o débito consolidado numa apuração. Então, cada edição que você faz lá dentro,
Se você subir um novo arquivo, ele vai substituir o anterior. Por mais que ele esteja em edição ainda, você não tenha feito esse encerramento dele, quando você importar novamente o arquivo, ele vai te acusar, ó, tem um evento, tem um arquivo, o período que tu está importando, ele ainda está em edição. Tu quer substituir aquele ou tu quer voltar naquele? Então, esses impedimentos que a Receita traz para nós. Mas se tu importou lá os débitos e faltou só o IRPJ, se tu quiser ir lá dentro daquela apuração que está em edição e lançar ele manualmente, nada impede de tu fazer isso, por mais que tu já carregou um arquivo pelo sistema que a gente gerou. Então, se tu gerar o arquivo pelo sistema, entrar lá na DCTF Web, abrir o módulo do Meet, vai ver que ele está em edição. Ele estando em edição, tu pode, dentro do arquivo, fazer edições, mudar valores, tudo lá dentro do portal, lá. E aí depois tu salva, valida as pendências, e aí tu transmite. Aí no momento que tu transmitir, encerrar o Meet e transmitir ele para a DCTF Web, aí sim, somente substituindo esse arquivo, gerando um novo arquivo lá para ele. E até o próximo assunto que a gente tem, que é a retificação. Então, como funcionará a retificação da apuração do MIT? Então, se houver necessidade da retificação da apuração do MIT e a declaração já tenha sido encerrada lá, mas a DCTF não tiver sido finalizada, a DCTF Web não tiver sido encerrada também, essa correção ela pode ser feita diretamente lá no módulo do Meet. Então, você importando um novo arquivo, ele vai acusar ali a mesma mensagem quando tu importa um novo, dizendo que tu já tem uma encerrada, se tu deseja importar essa nova declaração lá para o portal, e aí lá dentro ele já vai assumir como essa nova, a nova declaração que tu vai transmitir ela para a DCTF Web. Por enquanto, até tu não transmitir, a antiga continua lá na DCTF Web, e aí no momento que tu encerrar e transmitir essa nova que tu importou, lá para a DCTF Web, aí sim tu já vai poder encerrar lá ela para poder ter os débitos atualizados. Então é bem um processo bem simples. Se tu não encerrou a DCTF Web, tu pode resubstituir ali os arquivos do Meet ali, que ele fica sempre o histórico dos arquivos ali que tu encerrou ali, pendentes. Se eles estão em edição, tu vai sempre substituindo um pelo outro ali, e ele vai aparecendo ali sempre o mais atual que tu vai subindo lá no portal. A próxima é uma pergunta que tem bastante, veio bastante sobre isso aqui, né? O pessoal da Receita também recebeu bastante essa pergunta, que é: o arquivo do Meet será importado automaticamente? E se não, qual o campo no ECAC para fazer essa função? Então, atualmente, a Receita não disponibilizou nenhuma integração via web service ou API para a transmissão do arquivo JSON do Meet. Então, no momento, a gente não disponibilizou nenhuma forma de fazer essa geração. Então, o arquivo precisa ser gerado lá no módulo do controle de tributos, depois acessa lá o Meet dentro da DCTF Web, e aí tu faz a importação desse arquivo lá para o portal. A previsão da Receita é liberar essa opção pelo Integra Contador até o final de março. Então, para quem assina ali o Integra Contador, pode ir acompanhando ali. A previsão deles é final de março, mas podemos acompanhar ali se eles vão conseguir entregar até essa data. Mas no momento que eles disponibilizarem essa funcionalidade, a gente já vai estar também trabalhando para que isso seja possível, a gente já fazer direto pelo sistema, para fazer essa integração mais fácil, sem precisar ficar gerando arquivo ali e pegando o arquivo, subindo lá no portal, fazendo as apurações. As empresas que realizam antecipação do IRPJ e contribuição social poderão transmitir essas informações no Meet? E como funciona para esses impostos quando pagam em cotas? Então, a Emiliana trouxe ali algumas explicações para nós dos pagamentos antecipados e das cotas, como funciona. No caso das empresas que apuram ele trimestral, o débito sempre vai ser declarado no trimestre, né?
seja ele antecipado ou seja a divisão dele em cotas, ele vai estar sempre no fim do terceiro trimestre, esse total declarado. Então, a declaração dos débitos no MIT, né, são trimestrais, então devem ser informados no último mês do trimestre. Caso haja pagamento antecipado desses tributos, a emissão deverá ser realizada via Sicalc Web, né? E aí depois lá tem a compensação que a DCTF faz direto lá no terceiro mês do trimestre. Se for necessário pagamento em cotas, ali também como foi mostrado os exemplos lá do portal, o débito será declarado no terceiro trimestre e a divisão de cotas deverá ser feita diretamente na DCTF Web lá. Tu vai poder escolher quantas cotas, dependendo do teu valor lá, né, para transmissão, que for transmitido no caso. Então, para o sistema, como é que funciona essas questões dos débitos antecipados e os débitos em cotas? Então, a gente tem lá no cadastro do imposto essa sinalização. É uma questão que já era comum na DCTF PGD, é a mesma configuração, a gente não teve alteração nisso, mas vale a gente reforçar, porque é um assunto novo, o MIT, né? Então, se o imposto do IRPJ e a contribuição social, você quer pagar ele antecipado, então a configuração do período da apuração você vai deixar ele como mensal, combinando com a opção da sua SF, né, que vai estar como mensal, e aqui o período de apuração dos arquivos vai estar trimestral, porque aí ele vai gerar só no fim do trimestre ali do MIT. Então, fez a apuração do mensal, só tem atenção do imposto aqui está configurado como mensal, até uma crítica que o sistema vai fazer quando você tentar fazer a opção da SF, se tu deixar ela como mensal e tu tentar selecionar um imposto que o período de apuração esteja trimestral aqui em cima, o sistema vai dizer que o imposto selecionado precisa ser revisto ali para mudar para mensal. E a questão das cotas é o mesmo cadastro do imposto ali, só aí o período de apuração ele vai ficar trimestral, porque aí tu vai apurar só no fim do trimestre ali o montante ali do débito. Então, nesse caso das cotas ou da antecipação, só ter atenção aqui no cadastro de imposto. Se vocês já tinham esse cadastro certo ali para a DCTF PGD ali, não vai ter necessidade de fazer nenhuma alteração, ele já vai estar certinho ali os valores gerados. Uma outra questão que a gente tem aqui, então, se a empresa realiza compensação do PIS e COFINS via PERDCOMP, será necessário informar o número da PERDCOMP no MIT, como era feito na DCTF PGD, ou essa informação não será mais exigida? Então, para o MIT, essa informação não é mais exigida via arquivo MIT, mas a compensação ela vai precisar ser feita diretamente na DCTF Web. Então, após você transmitir a DCTF Web, vai habilitar um campo lá, bater de comp, e aí você pode fazer esse abatimento desses débitos lá dentro da DCTF Web. No Questor, a compensação continua no mesmo formato, só para você ter o controle interno para fazer as contabilizações, né? Que é lá nos movimentos, créditos federais, compensações dentro do módulo do controle de tributos. Então, você permanece com essa mesma configuração só para controle agora dos pagamentos ali, para você depois ter lá na contabilidade esse controle. Mas promite não. Então, ele não vai mais ser enviado esse valor se for lançado nessa rotina, e aí você declara ele depois quando você encerrar esse TF Web. E aí, na mesma questão das compensações, a gente tem a suspensão. Então, já que o débito existirá, mas estará suspenso, haverá um campo específico no MIT para informar o número do processo, como ocorria na DCTF. Para a suspensão, diferente da compensação, o MIT tem tratamento. Então, para a declaração do MIT, essa informação deve ser enviada diretamente na declaração ali. Então, se houver uma suspensão judicial ou administrativa, então essa informação precisa ser informado lá no Movimentos, Créditos Federais, Suspensão de Débitos. Então, a gente teve
essa parte que vai sair agora na próxima versão, 25.2, que vai ser a adequação da tela da suspensão dos débitos para os campos novos ali que o MIT implementou para informações dessa suspensão. Então, aqui tem um exemplo, se uma suspensão for administrativa, como é que o sistema vai ter o comportamento. Tu tem o débito declarado ali, por exemplo, e aí tu vem aqui, seleciona ele lá na rotina da suspensão dos débitos, seleciona o débito, informa a data da suspensão, então qual foi o dia que essa suspensão foi emitida ali, né? Qual o dia que iniciou essa suspensão, se ela é administrativa, nesse exemplo aqui, e tu vai precisar informar aqui os 17 números do número do processo. Então, para a suspensão administrativa, seriam essa informação aqui. E aí, o valor, né? Tu pode suspender o valor integral, conforme ali eles te autorizaram, ou é uma porcentagem ou é o valor integral. Então, dependendo desse suspensão, você só atualiza o valor suspenso aqui, e aí o sistema vai controlar o saldo aqui na questão do item saldo. Para a suspensão judicial, aí ele habilita uns campos a mais. Então, a mesma questão, tu seleciona o débito lá na tela da suspensão dos débitos, aí tu vai selecionar que é judicial, tu vai ter o motivo da suspensão, alguns motivos para selecionar, conforme o motivo que vai ter lá na tua suspensão judicial. Se é uma suspensão com depósito ou sem depósito, se foi iniciada por terceiro ou não, qual que é o número do processo, aqui com os 20 dígitos do processo, o número da vara, e qual que é o município. Então, seleciona o estado aqui, e aí tu pode buscar o município aqui mais fácil, qual foi o município que originou ali essa decisão judicial, e aí lá no arquivo do MIT, eles vão gerar bem certinho ali o suspensão. O que a gente tem de questão da suspensão que tem nos manuais lá do MIT é que se no mesmo mês que tu houver suspensão e houver um evento especial, o evento especial vai ter mais prioridade que a suspensão. Então, havendo os dois no mesmo mês, a suspensão não vai pelo MIT, só vai ao evento especial, e aí a suspensão tu vai ter que fazer depois lá pela DCTF Web, que vai ter o menuzinho da suspensão também lá. Então, sempre só atenção nesse detalhe, se houver os dois no mesmo mês, suspensão não vai estar no arquivo e só vai ter os eventos especiais. Mas aí em outros meses, se não tiver evento especial, a suspensão segue normal gerando no arquivo. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Então, uma questão também que a gente tem recebido bastante é a questão do IPI, né? Então, na apuração do IPI realizada por filial, o MIT deve ser entregue apenas pela matriz ou cada filial deve enviar sua própria declaração? Então, o MIT é uma declaração que foi feita para centralizar, né, os débitos. Então, a matriz vai enviar sempre com todo o montante dos débitos de todas as suas filiais. Então, se ela tiver filial apurando separadamente débitos, que tem o exemplo do IPI aqui, que foi sinalizado, eles são declarados de forma individual no arquivo. Então, lá no arquivo vai ter a tag do IPI sinalizada, e dentro da tag do IPI vai ter o código do débito, e vai ter uma tag lá para informar qual que é o CNPJ desse débito. Então, vai informar os últimos ali 6 dígitos de cada CNPJ. Então, se tiver da matriz, ele vai informar o CNPJ da matriz. Se tiver um débito das filiais, ele vai criando quantas vezes ali o débito vai existindo ali para a filial. Ângelo, aproveitando o gancho, né, desculpa aí te responder, isso vem em encontro ali da pergunta do Ronaldo, né? Ele está questionando referente ao DARF do RET, do patrimônio de afetação, né? Se vai sair no CNPJ da matriz
ou da filial. Então, ele também entra nessa situação ali que o Ângelo comentou. O arquivo ele é entregue pela matriz. E lá dentro do layout existem informações adicionais. Inclusive, Ronaldo, lá no manual do Meet, na página 15, tem o item 4.2 que fala dos tributos com atributos adicionais. E aí que entra o RET. Então, depois dá uma olhadinha lá. E aí ele fala sobre a questão do RET, né? Sobre a questão também dos impostos que tem no cálculo ali da sociedade em conta de participação, que também é uma guia separado, que também vai no arquivo da matriz, mas lá dentro do arquivo MIT, né, existe uma identificação do CNPJ, né, completo ali, sendo da SCP, né, ou da filial ali que tem o patrimônio de afetação, que vai ser identificado que aquele imposto, apesar de estar sendo entregue no arquivo da matriz, naquela raiz de CNPJ, ele refere-se especificamente ao CNPJ X, que, via de regra, ali a gente define como filial, né? Que pode ser um RET, então, ou pode ser uma sociedade em conta de participação. Então, lá no item 4.2, tributos com atributos adicionais do manual do MIT, ele fala, né, ele lista todas as situações em que vai ocorrer isso, que você entrega o arquivo pela matriz, mas dentro do arquivo do MIT vai haver essa diferenciação ou essa identificação, na verdade, dessas situações aí que são informações adicionais enviadas para o arquivo, tá, Ronaldo? Isso aí. Até tem aqui a complementação, né? Para as filiais de SCP, o comportamento é semelhante ao que acontece aqui no IPI, só que aí para a SCP ele envia o número do CNPJ completo da SCP ali, quando existir essa situação. Outra questão bem importante ali, lá na página da TCTF Web, depois tem os links ali no final, vocês têm todos os manuais. Até tem o manual de orientação que foi lançado agora sábado também, junto com a liberação do MIT, que é bem interessante, ele está bem completo, então é bem interessante dar uma olhada nesse material ali, que tem bastante informação que a gente trouxe aqui na live, aqui, que a gente conseguiu obter lá nesse material também. E aí a gente tem algumas outras informações aqui que a gente trouxe, que é a emissão das guias e o acesso ao MIT no ECAC ali. Então, a emissão das guias, como a Emiliana falou lá no começo ali, a gente tem essa definição que tu pode emitir, né? Então, as guias de impostos poderão ser geradas pelo sistema questor? Sim, né? Então, as guias, como a gente já tinha costume de emitir elas pelo questor ou pelo Scalc Web, elas continuam funcionando normalmente, então não tem nenhum impedimento de tu emitir esse imposto antes de tu enviar o MIT. Só o que o pessoal da Receita pede é sempre atenção na hora de preencher esses débitos, para você informar os códigos certos ali, para depois o MIT enviar lá, eles fazerem esses abatimentos automáticos, eles conseguem, né, com esses dados. Então, aqui no sistema, né, para emitir o DARF, a gente tem a rotina Impostos Federais, DARF com código de barras, que ela faz essa emissão interna pelo sistema, ou se você preferir acessar o portal lá do Scalc Web e fazer essa emissão por fora, também é possível fazer ali, antes de tu ter encerrado o MIT ali, se tu encerrou a tua apuração, tu já quer emitir as guias, mandar para o cliente, não tem nenhum impedimento. E a outra questão que a gente também se deparou, então, lá no ECAC, né, acessou a DCTF Web, vai estar habilitado o módulo do MIT. Então, a gente trouxe aqui só como uma orientação aqui para, caso aconteça, né, para vocês seguirem essa questão, né. Então, clicou lá no Meet, o que o sistema vai aparecer? Ele vai aparecer uma janelinha que está bloqueado o pop-up. Então, pode ser que essa janela pisque rapidamente, mas vai ficar o ícone aqui em cima, na barra do endereço, informando que a página não abriu porque ela está bloqueada pelo pop-up do navegador. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um navegador que o pessoal utiliza mais. E aí a gente tem a questão aqui de liberar, né? Então, sempre permitir aqui, no momento que tu permitir, tu clicando de novo, ele já vai abrir a página do Meet ali. Então, é bem
tranquilo aqui, só para uma orientação. Caso aconteça de vocês não conseguirem abrir o Meet, a gente também pegou a situação interna aqui. Vamos tentar abrir ali para ver se estava liberado mesmo. E a gente clicava e ele não abria na tela. Né? E a gente identificou esse porémzinho ali do pop-up que bloqueava. Tem mais uma questão que não está relacionada aqui na documentação, mas a gente vai comentar também, né? Que é a questão dos R$10, né, Emília? Dos DARFs menores que R$10. Então, a DCT, o MIT, ele tem os tratamentos ali agora, a partir da competência janeiro, que ele aceita valores maiores que zero. Então, se tu tiver qualquer valor até R$10, tu pode enviar esse débito pelo MIT. Então, se tu tem ali, tem até uma pergunta que veio aqui, vamos ler Isso, Ângela. Até vamos aproveitar, né, ali a pergunta da Softtech, que eles perguntam como fica a questão das empresas e associações com impostos acumulados anteriormente a janeiro de 2025. Exemplo, 12 de 2024 ficou acumulado COFINS de R$5 e janeiro de 2025 gerou mais R$5. Então, como que eu vou gerar essa guia? E aí, para ajudar vocês, eu vou sugerir também uma leitura lá, daí, essa parte da emissão, tudo que for relacionada, pessoal, à emissão de guias, está contextualizado no manual da DCTF Web. Então, lá tem o item 16.6, tá? Lá no manual do DCTF Web, na página 97, que ele fala sobre os pagamentos mínimos. E aí eu vou ler para vocês o que está escrito lá, tá? Não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela legislação vigente, que atualmente esse valor são os R$10. Então, ao tentar emitir uma DARF com um valor abaixo do permitido, a aplicação vai retornar uma mensagem, e aí lá no manual tem a imagem, né, dizendo que não é possível gerar essa operação. Então, vamos imaginar um cenário em que, janeiro de 2025, eu apurei lá um débito, um movimento, porque aqui o que a gente tem que ficar bem atento quando a gente fala em DCTF Web? Ela consolida os débitos confessados através do módulo da FD-Reinf, o módulo do E-Social, e agora a gente tem o MIT. Então, quando a gente fala, inclusive, ali em questão de movimento, né, teve até alguém que comentou aqui no chat falando, mas eu não tive movimento, só tive imposto, contribuição previdenciária. Se você teve contribuição previdenciária, então você teve movimento na DCTF Web, porque o ter ou não ter movimento não está limitado a débitos declarados no MIT ou débitos declarados só no E-Social ou só na REINF. É o conjunto dos três. Então, se você teve só contribuição previdenciária, ou seja, você teve uma retenção de INSS entregue lá por um evento do R2000, você teve movimento sim na DCTF Web. Então tem que cuidar essa questão do movimento, sim ou não, porque ele não está relacionado a só os débitos confessados no MIT, mas sim o contexto dos três módulos ali que compõem a DCTF Web. Então, se chegou janeiro, eu apurei um PIS lá. Vamos imaginar que eu não tive entrega de débitos pela REINF, eu não tive entrega de débitos pelo E-Social, né? Não tive em valores confessados por esses dois módulos, e pelo MIT eu vou confessar só um valor lá de R$5. Esse valor é inferior ao mínimo da guia, então a DCTF Web não vai permitir você gerar essa guia de R$5, ela vai acumular para o mês seguinte. Mas no arquivo do MIT a gente já confessa esses R$5. Porque esse acumular o débito não fica por conta da entrega da declaração. A gente confessa o débito que houve no mês, se foi R$1, se foi R$2, se foi R$3, a gente já confessa esse débito no mês. E aí, se lá dentro da DCTF Web não houver nenhum outro débito que possa ser agregado a esse valor e totalizado uma guia superior a R$10, se isso não ocorrer, aí ele fica lá e vai acumular para o débito da competência seguinte, que aí você tem a opção de selecionar as duas competências e gerar a guia em lote lá dentro. Então,
acumula, mas mesmo assim eu faço a confissão desse débito já na competência em que ele ocorreu. Na DCTF-PGD a gente já nem informava, a gente esperava ele totalizar para daí ir lá e confessar. Não, agora aconteceu, é um débito de R$1, eu já declaro. E aí lá dentro da DCTF Web, ele vai somar com outros débitos que já tem e daqui a um pouco já vai dar, ser possível, gerar guia, ou se não ocorrer, ele fica lá para ser gerado com a guia do mês seguinte. Mas aí existe uma exceção, que é esse caso que a Softtech comentou aqui. Lá no mês 12, eu apurei um valor inferior a R$10. Apurei lá PIS de R$5. Esse débito, como ele era inferior a R$10, na competência da DCTF-PGD do mês 12 de 2024, eu não confessei ele, porque eu guardei ele para ele acumular e eu entregar futuramente quando ele ser superior aos R$10. E aí, como que eu confesso esse débito? Então, especificamente para a competência de 12 de 2024, em que esse débito for inferior a R$10, ele vai acumular e ele vai ser declarado no MIT de janeiro de 2025 para fazer parte da guia da DCTF Web. Mas é só nesse caso. As apurações a partir de janeiro de 2025, apurou 1, apurou 2, apurou 3, na entrega da declaração, esse débito já é confessado e totalizado lá junto com as outras guias, com os outros débitos, né, entregues, e emitido a guia, se for superior a 10, ou acumulado para o mês seguinte, quando ele totalizar acima de R$10. Luana, mas o que aconteceu? Eu gerei lá, entreguei o REINF, entreguei o meu e-social, e como esses impostos confessados através desses 2 módulos, eles vencem lá no dia 20, eu já gerei a guia para mandar para o meu cliente, porque eu só vou conseguir mandar o MIT com o PIS, né, e a COFINS depois. Então, eu já gerei essa guia lá pelo Cicalc Web, já gerei essa guia e já mandei para o meu cliente, ou pela DCTF Web também, né, porque agora você pode gerar a guia por ali sem fazer o encerramento da declaração da DCTF Web. Gerei e mandei para o meu cliente. E agora eu entreguei PIS e COFINS posteriormente, e nesse sentido, não deu os R$10. Aí, novamente, no mesmo local, lá que eu comentei com vocês, que o manual traz sobre essas informações do pagamento mínimo, o que eles comentam, né? Que nas situações em que houver pagamento parcial dos débitos, que é esse cenário que eu estou dando exemplos para vocês, eu paguei já os débitos entregues confessados pela REINF e pela E-Social, né? Então, já houve um pagamento parcial dos débitos da DCTF Web. Restando diferença a pagar inferior a R$10, aí é necessário primeiro ajustar o saldo a pagar, exibido na relação de declaração, e só depois do ajuste o DARF em lote pode ser emitido. E nesse caso, lá dentro da DCTF Web, como é uma diferença, ele vai deixar você gerar uma guia inferior a R$10, tá? Então, assim, vale vocês lerem lá, tá bem explicadinho, reforçando, manual da DCTF Web, lá no item 16.6, que ele fala dos pagamentos mínimos, ele tem a previsão desses 2 cenários. O cenário em que realmente o débito total declarado por todos os módulos fosse inferior a R$10 e que aí ele acumula, e cenário aonde que daqui a pouco a soma de todos os débitos dá mais que R$10, mas eu já antecipei pagamento de uma parte, e daí a diferença que restou é menor a R$10. Então, tem uma situação ali de ajuste, de retificação na entrega dessa declaração, para que o sistema deixe você gerar essa guia, mesmo que ela seja inferior a R$10, tá? Vamos ver, acabou, né, Ângelo, ali as tuas perguntas, né? Então, vamos dar uma revisada aqui no chat. Algumas considerações aqui que vai estar no fim do material, só para o pessoal depois, que vai ser os links, né? Então, a gente tem o link da usabilidade do Questor no desktop e no cloud, como que funciona ali para vocês verem as configurações no Docs da Questor. E aí tem esses outros links que a Lu comentou, DCTF Web, perguntas e respostas da DCTF Web, a apresentação que a gente teve da receita sobre o MIT, e seriam essas.
Isso aí. Então, vamos dar uma revisada. Muita coisa, pessoal, que veio aqui nas perguntas, elas já foram contempladas na nossa apresentação. Então, a Emiliana já falou, tem muitas questões ali, né, que foram trazidas no chat sobre a questão do sem movimento, da questão das inativas. Então, esses itens a gente não vai retomar para que a gente não seja aqui repetitivo e se torne um tira-dúvidas cansativo, né? Porque a gente ficar batendo aí na mesma tecla também acaba sendo repetitivo e cansa, né? Então, assim, esse material, esse AD, ele vai ficar gravado. Então, revisitem, porque já foi abordado, né? As perguntas já abordadas a gente não repete. Então, revisitem, assistem novamente, que vocês vão ter as informações. E o material também, né? O pessoal também estava pedindo no chat, o material, esses slides, a gente vai enviar no final, né? Depois que a gente encerrar aqui o Tira Dúvidas, vai ser enviado via e-mail, né? Para quem fez a inscrição. Então, os e-mails estão lá, a gente vai estar, sim, disponibilizando. Eu vou comentar aqui e eu vou trazer uma pergunta aqui do Flávio Dantas de Souza, que ele está falando assim: a partir de fevereiro é obrigatório emitir a guia após enviar o MIT, eu posso emitir a guia pelo Cicalc Web antes e enviar o MIT depois, dentro do prazo. Então, aqui eu trouxe essa pergunta do Flávio para a gente falar sobre essa questão da emissão da guia. Então, posso emitir a guia pelo Cicalc Web? Pode. Aí vamos lá ver quais são as orientações. Então, de novo, lá no manual do DCTF Web, item 16.3, a Receita Federal fala sobre a emissão de DARF pelo Cicalc Web. E o que ela diz? A emissão da DARF também pode ser feita pelo Cicalc Web. Foi disponibilizada essa opção para viabilizar o pagamento de débitos cujo vencimento ocorra antes do prazo de apresentação das escriturações ou da declaração. Então, é exatamente esse caso aqui que o Flávio está falando para a gente, né? Que é o caso que ele está comentando, né? Então, a inclusão na DCTF Web dos tributos que antes eram declarados na DCTF-PGD, como o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social, IPI, OF, PIS, COFINS, etc., fez constar na declaração mensal de débitos com períodos de apurações distintos, né? Então, tem o diário, decendial, quinzenal. Assim, na DCTF Web, né, podem constar débitos com outros vencimentos além do dia 20 do mês seguinte. Além do dia 20 do mês seguinte. Então, quer dizer, esses débitos você pode gerar, sim, pelo Cicalc Web. O que a Receita chama a atenção para essa questão? Então, vão lá olhar esse item, porque lá está bem claro, inclusive, eles dão outras dicas, tem imagens e simplificando para vocês olharem. 16.13 é o item do manual da DCTF Web. O que eles dizem aqui? Tem uma caixa lá de atenção bem grande. Deve-se ter especial atenção ao emitir DARF pelo Cicalc Web, pois caso ocorra erro de preenchimento, esta DARF não poderá ser importado, abatido pela DCTF Web ou alocado pelos sistemas de cobrança da Receita Federal. Por isso que é preferivelmente que as guias sejam geradas pela DCTF Web. Então, a Receita, a orientação deles é que vocês deem preferência para a emissão das guias lá dentro pela DCTF Web. Mas, havendo esses casos, que é esse cenário aqui que o Flávio comentou, né? Eu tenho que gerar essa guia antes do dia 20, eu não entreguei MIT, então esse débito não está confessado, eu não posso gerar por lá. Vocês podem, sim, gerar a guia pelo Cicalc Web. Muito atentos, porque daí você vai lá fazer esse preenchimento, não pode haver divergências ali nas informações, o código do tributo, o CNPJ. E aí, já vindo em conta com uma outra questão que esteve aqui, né, que alguém perguntou aqui, posso emitir as guias, né, pelo questor? Sim, pode, contanto que sejam as rotinas que geram as guias através do Cicalc Web. Então, a Questor, ela tem ali algumas opções de emissões de relatórios de DARF. Esses relatórios de DARF não são guias gerados pelo Cicalc Web, então elas não são guias numeradas, que é o número da guia que depois permite que seja utilizado e abatido lá na DCTF Web. Então, essas rotinas, elas não devem mais ser utilizadas. E aí, não estou achando aqui no chat, mas também tinha uma outra pergunta que falava o seguinte: essas rotinas, então, vão ser descontinuadas na Questor? Sim, elas vão.
tá? Então, aquelas rotinas de geração de guias DARF, que são, que geram a guia, que não é pelo Cicalc Web, elas já estão com dias contados aí para serem descontinuadas no sistema Questor, para que a gente não deixe ali uma opção que não deve ser utilizada pelos nossos clientes na emissão da guia, tá? Então, acho que em relação aqui a essa parte da emissão da guia, a gente já ficou bem esclarecido também. Aí eu vou trazer aqui, acho que, Meliana, essa para ti, do Flávio Dantas também, sobre a questão do PERSE. Bora lá. Ótima essa pergunta do Flávio. Olha só o que ele traz para nós. Gostaríamos de saber como as receitas beneficiadas com a suspensão do PIS e COFINS, como no caso do PERSE, serão tratados dentro do MIT. Poderiam nos demonstrar, por favor? Então, nós temos lá a lei, deixa eu até ver aqui, se eu não me engano, é a lei 14.589, que traz esses informativos do benefício do PERSE. O benefício do PERSE, ele tem a redução a zero. Se eu tenho essa redução a zero, eu não vou ter débito, vocês concordam comigo? Eu apurei naquele período, sem o benefício, o valor de R$100 mil de PIS e COFINS. Porém, como eu tenho o benefício da redução de alíquota zero, o que vai acontecer? Não vai gerar débito para me recolher. E como no MIT eu faço o informativo somente do débito do tributo, nesse caso, não tem a necessidade de estar sendo informado. No mesmo caso, na mesma pegada que o Ângelo trouxe para nós ali nas falas dele, a questão do saldo credor, né? Então, vem de encontro com essa situação, é um caso parecido. Determinado período eu tive apuração de débito, mas em consequência de ajustes eu tenho saldo credor apurado. Também não vou fazer a informação. Show de bola? Perfeito. Outra coisa, pessoal, que vocês podem fazer, porque o que acontece? O que é o MIT? Ele veio para substituir quem? A nossa DCTF-PGD. E aí, agora, boto no MIT, não boto no MIT? O que eu faço? Como que era feito na DCTF-PGD em relação aos débitos, tá, pessoal? Porque aí, lembrem-se, né, fazer um parênteses aqui. O que mudou, né? O MIT veio para ser mais simples, para simplificar. Então, várias informações que também o Ângelo comentou ali sobre a questão dos pagamentos, dos créditos, enfim, essas informações não precisam ser enviadas no MIT. No MIT é só a confissão do débito. Por que a Receita disse, não precisamos disso? Porque eles têm meios de lá do lado deles identificar todos esses dados. Não precisa, né, dentro da declaração, eu lá e dizer, eu paguei e esse foi o meu pagamento, enfim. Não, o pagamento entra lá, eles têm lá todas essas informações, então não, eles dispensaram do envio. Mas em relação aos débitos, né, vocês têm que, dá para fazer aí, tentar fazer uma relação com o DCTF-PGD, porque ele vem para substituir ela, e aí muitas coisas são similares, tá? Outra questão aqui, Emiliana, que o Anthony questionou, é relacionado ao Simples Nacional. Acho que nós não abordamos hoje no Tira Dúvidas, lá na live, né? E aí fica a dica, pessoal, revisitem a nossa live, né? Tá aí gravada e disponível. Também teve o EAD detalhado ali, a apresentação da Ana, onde ela explica como utilizar o sistema para gerar o arquivo do MIT. Então, tá tudo disponível aí. Deem mais uma olhada lá, assistam se vocês ainda têm dúvida nessa questão. Mas hoje, Emiliana, nesse Tira Dúvida de hoje, a gente acabou não falando aí sobre a questão do MIT e o Simples Nacional. Então, por favor. Bora. Bacana a pergunta do Anthony aqui. Olha só. Empresas do Simples Nacional que tem PIS/COFINS monofásico, terá que entregar o MIT? Vamos lá, vamos recapitular e vir de encontro com outra pergunta que eu vi aqui no chat, se o Simples precisa ou não enviar. Regra geral, Simples não envia. Então, os tributos que eu recolho através da guia DAS não serão informados no MIT. Fechou? Fechou. Aqui nós temos uma exceção que o Anthony trouxe para nós. Então, PIS e COFINS monofásico, ele não é recolhido lá pelo DAS. Concordam comigo? Eu tenho que segregar essa receita lá do PGD e eu tenho que fazer essa apuração desse PIS e COFINS e fazer um recolhimento através de uma guia do DARF. Então, nesse caso, Anthony, sim. Então, os tributos do Simples Nacional, que são obrigados a declarar no MIT, e eu não informo no DAS, não recolho através do DAS, sim, aí eu vou ter que fazer a entrega
para esse contribuinte optante do Simples do MIT. Show? Show de bola, Emiliana. Aí uma outra questão aqui, a gente já está extrapolando o nosso tempo, né? Então vamos pegar mais algumas aqui e aí podemos encerrar já por hoje. Essa aqui é da Isis, né? O que a Isis comentou aqui? Informações de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social sobre notas de serviço já foram enviadas pelo FDRINF. Fizemos a configuração e geramos o arquivo MIT. As informações não ficam duplicadas? E aí, Isis, lá, agora falando do manual do MIT, lá no item 2.1, o que deve ser informado no MIT? E aí ele fala, imposto de renda pessoa jurídica, IPI, contribuição social, tem uma exceção de imposto de renda retido, o PIS, a COFINS. É esses tributos que são entregues no MIT. Então, os impostos que são entregues lá na FDRINF, eles não vão no MIT. Dessa forma, não vai ser duplicado. Se você gerar o arquivo MIT e mesmo assim você tiver um débito lá lançado no sistema de retido de PIS e COFINS, de INSS, enfim, você vai observar que esses valores não vão ser listados no arquivo do MIT. Ou seja, assim ele não vai ter essa duplicação, qual que você está citando aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Até no mesmo manual que tu comentou ali, lá no fim dele, tem toda a relação de quais são os códigos de imposto que o MIT aceita. Então, lá vai ter todos os impostos por grupo, né? Por PIS, COFINS, todos aqueles grupos que estão relacionados ali no item 2.1, isso aí, que deve ser informado no MIT. Todos aqueles grupos que estão ali vão estar lá no final do manual com todos os códigos de impostos disponíveis para o MIT. Show, Anjo. O material ali da Receita, gente, é muito, muito, muito bom. E é importante, né? Acho que é difícil, né? Porque até para a gente vir aqui tirar dúvidas com vocês, conversar com vocês, ajudar vocês, a gente também tem que, né? A gente também primeiro tem que sanar essa dúvida conosco para depois vir aqui poder repassar para vocês. E aonde que a gente faz isso? De que forma que a gente tem essas informações? É lendo os manuais, tá? Então, e os manuais da Receita são disponíveis, são acessíveis por todo mundo. Então, né? Na dúvida aí, tô com dúvida, enfim, procura lá no manual que de alguma forma ele, via de regra, vai estar abordando. A Receita Federal atualizou recentemente os manuais, incluindo todas essas alterações, então está bem completo, está atualizado. Aqui só mais uma, então, relacionado a Luana, minha xará, perguntou, né? Fiz uma apuração, mas não deixou eu retificar e colocar os valores zerados. Existe alguma forma diferente de fazer? Então, para fazer ali, vamos imaginar, entreguei lá a minha DCTF Web com informação, com valor. E aí depois vi que estava errado, então eu quero zerar essa DCTF Web. Se eu entreguei esse débito, esse movimento pela REINF, eu tenho que ir lá e fazer, né? Reabrir minha REINF, retificar minha REINF e zerar. O E-Social da mesma forma, eu vou ter que ir lá, reabrir o E-Social, fazer a retificação do E-Social e zerar esse débito, se a origem foi desses dois módulos. E se a origem foi do módulo ali do MIT, como o Ângelo comentou, você tem que gerar um arquivo aí sim, sem movimento. Porque o que a Receita faz? Ela vai sempre respeitar o último arquivo. Então, tu mandou um arquivo MIT, ele vai receber. Se tu mandar um seguinte, ele vai respeitar. Então, é sempre o último arquivo, então não existe arquivo retificador. É sempre o último arquivo que foi transmitido que vai ser o arquivo considerado. Então, se eu mandei um arquivo ali com débito no MIT, lá, sei lá, declarei um PIS, e depois, né, não houve esse faturamento, então eu tenho que desfazer esse débito, aí eu vou ter que entregar ali uma informação sem um movimento para ele entender que não há o débito para ser pago lá na DCTF Web. Acredito que seria isso, pessoal. A gente já está aí quase 1h40 de Tira Dúvidas. Como eu comentei, algumas coisas se repetem, então sugiro revisitar, olharem os materiais, os nossos, né? Então a gente vai estar disponibilizando. Então, na parte do uso do sistema, né, Ângelo, a gente tem lá o Docs da Questor, que está bem completo, explicando todo o passo a passo, então, em relação ao uso do sistema para gerar o arquivo MIT, né, que é a novidade. A DCTF Web já está aí, né, a gente já conhece, já o uso da Receita, né, para estar fazendo aí, para essa parte legal de como operacionalizar, enfim. Quero deixar aqui também um alerta que, por parte da Receita Federal, o ambiente subiu, né,
a versão do ECAC com as alterações, né, onde, então, tem a opção de importar o arquivo MIT e também de gerar as guias sem fazer o fechamento do CTF Web, subiu no sábado. E nessa semana já foram identificados alguns problemas lá no ECAC em relação à importação do arquivo. Então, já, né, ali nos testes em produção, tem algumas situações que estão com falha. E aí, essa situação já estão sendo reportados para a Receita Federal, eles já estão cientes e eles aí, no decorrer dos próximos dias, eles vão estar fazendo os ajustes, né? Então, vocês podem, inclusive, estar se deparando com situações que sejam problemas lá do lado da Receita e que vão requerer atualização da versão do lado deles. Mas, na dúvida, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, quiser validar, entre em contato com o nosso suporte, que vai estar aí disponível para auxiliar vocês. Eu já vou me despedindo. Agradeço a todos pela participação, né? Espero que a gente possa ter ajudado aí e esclarecido mais as dúvidas de vocês, né? Esse é o nosso objetivo, sempre ajudar. E até a próxima. Agora, Emiliano e Ângelo com vocês. Valeu, pessoal. Obrigada pela participação de todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A gente aprende muito com essa troca de informações aqui. Aguardem os materiais, nós vamos compartilhar com vocês. Leiam esses materiais complementares, eles têm muitas informações produtivas, é muito importante fazer esse passo. E nos vemos por aí. Até a próxima. É isso então, né? Para finalizar, né, nossa apresentação de hoje, né? Só vou pedir o pessoal acompanhe nossas redes ali, né? As próximas versões ali também já vai ter novidades do Meet, então estejam atentos ali, mantenham sempre o seu sistema atualizado para ter essas novas funcionalidades sempre em dia ali e acompanhando ali as declarações. Então, agradeço ali o pessoal que acompanhou essa nossa 1h40, né? Então, nos vemos nas próximas apresentações. Pessoal, até mais, então.